Isso aqui é a realidade dos fatos. Muita gente cria conteúdo aqui nas redes sociais sobre o mundo corporativo, mas não sabe que a maioria da população não tem letramento do mínimo. Nós não somos, enquanto classe trabalhadoras, ensinadas sobre o mínimo de como funciona o mundo do trabalho e suas relações de trabalho. Então, quando eu falo aqui com humor e falo às vezes coisas que são óbvias para você, talvez para o seu colega do lado, que é um assistente, um auxiliar, um estagiário, ele não teve ninguém do lado, não teve um pai, uma mãe, um amigo para poder orientar. Porque muitos de nós, classe operária, classe trabalhadora, nós entramos nesses espaços de gaiato pela necessidade. Muitas vezes a gente entra nesses espaços corporativos a partir de uma conquista da nossa vida, de uma carreira que a gente consegue construir, mas muitas vezes a gente alcança determinados cargos sem necessariamente ter a sociabilidade que é esperada de nós. Mas isso acontece raramente, sabe por quê? Porque a própria promoção, geralmente, em grandes empresas, envolve o olhar do perfil da pessoa. Se ela tem perfil de liderança, perfil de gestor, e esse perfil é uma maneira de traduzir o olhar sobre a sociabilidade. Olá, tudo bom? Sou Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. E bom, eu acho que é interessante começar falando sobre Cida Bento, o Pacto da Branquitude, em que ela diz que muitas vezes os cargos de liderança eles não estão disponíveis para pessoas negras porque dentro das próprias maneiras de gerar promoção, dentro dos próprios trajetos profissionais, existem determinados momentos em que um círculo se fecha somente para pessoas brancas, para elas aprenderem como é que se faz para ser chefe. Para elas aprenderem como que deve ser o dia a dia, como que deve se comportar, qual é o vocabulário a ser utilizado, qual é o vocabulário a ser utilizado na hora de uma reunião, como se deve portar numa reunião perante um diretor, perante um coordenador e por aí vai. Mas eu acho que vale a pena estender isso um pouco mais. Eu acho que vale muito a pena estender e eu chamo a sua memória para você lembrar daqueles vídeos que geralmente é um coach falando porque gente rica é de tal jeito, gente pobre é de tal jeito. Esses vídeos, em geral, eles são meio que besteiras, né? Em geral, eles são besteiras. Mas eles traduzem uma coisa que é real e que é relevante de se entender. Nas diferenças de classes sociais e de grupos sociais dentro das classes, há uma diferença também de jeitos de ser. E essa diferença de jeitos de ser tem a ver com a performance do cotidiano, de ser em sociedade, de ser um sujeito. E literalmente todo grupo social, toda classe social tem uma performance que gera certa identidade. E quando a gente coloca essa visão de identidade numa perspectiva hierárquica, o que nasce disso é um olhar que faz com que certas maneiras de ser sejam incivilizadas e certas maneiras de ser sejam civilizadas. E aqui, quando a gente fala de civilizado e incivilizado, a gente está falando de relação de poder. Certas maneiras são ilegítimas e certas maneiras são legítimas. Não ter a etiqueta necessária para ser um chefe é uma das coisas que faz com que um bom profissional com diploma não consiga ascender. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E é evidente que isso está relacionado a um conflito de classe. É evidente que isso está relacionado, como diz a Cida Bento, num pacto de branquitude. E é evidente que isso também está relacionado na manutenção de determinados cargos para determinada camada média da nossa sociedade e determinados cargos para uma camada alta da nossa sociedade. É por isso que quando a pessoa vai fazer entrevista, ela chega com determinada roupa, determinado corte de cabelo, a pessoa da RH vai dizer, pô, não contrata não que esse daí é maloqueiro, vai causar problema. Não contrata não que essa daí é piriguete, não vai dar certo aqui dentro. E de repente aparece uma pessoa, às vezes com um diploma legal, mas sem experiência nenhuma, só que todo bonitinho, todo nos trinks, com vocabulário legal, vocabulário legitimado, e consegue entrar numa boa para fazer um trainee de repente.
Perceba, isso não é uma besteira, isso não é uma bobagem, não é uma coisa supérflua, não é performance do jeito que falam hoje nas redes sociais. Isso é realidade, é vida social. Coisa que muitas vezes, por não pertencer, por nunca ter saído da sua redoma, você não sabe como funciona nos outros grupos, nas outras classes. E, ó, é normal que você, eu, todo mundo nunca tenha saído mais ou menos do lugar que pertence. Mas existe uma consequência nisso, que é não perceber como que essas coisas operam, que é não perceber a relevância disso, que é achar que é tudo supérfluo. Novamente, o que é mais importante de se dizer, né? Esse tipo de distinção gera hierarquias, gera segregação e gera exercício do poder de uma classe sobre outra, de determinados grupos sobre outros grupos. Isso é uma coisa óbvia. E dificulta aquela trajetória sua de fazer uma faculdade, conseguir fazer uma carreira, alcançar um cargo bom, sem você nem mesmo perceber. Tudo bem?